Justiça, Pernambuco registrou mais de 1.000 casos de crimes de trânsito só este ano. Patriota Júnior está voltando ao vivo com as informações. Então, Patriota, quais foram, né, os crimes mais registrados? Isso, Renata, a gente observa um aumento aí, né, de 16,23% na comparação entre 2022 e 2023, né? São crimes, na maioria das vezes, com vítimas fatais ou que deixam sequelas, né? E a gente vai entender um pouquinho o porquê desse aumento, né? Aqui com o Dr. João Américo, que é professor de Direito da Uninasal Caruaru e especialista em Direito Público. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Agora, tem uma diferença entre um crime de trânsito e uma infração normal, né, do dia a dia, né, doutor? É importante, você pontuou duas questões fundamentais. Cumprimentar a todos da Rádio Cidade, um prazer recebê-los em nosso escritório. Nós temos infração de trânsito e crime de trânsito. E sempre não há uma relação direta um com o outro, mas quer dizer o seguinte: toda vez que há crime, há infração. E nem toda vez que há infração, há crime. Naturalmente, o aumento se deve pelo número de pessoas com carteira de motorista e também pela falta de prevenção. Nós precisamos criar políticas públicas que previnam o crime, que conscientizem e que eduquem necessariamente o condutor do veículo. E no fim das contas, como eu já disse, reiterando, nem sempre toda infração de trânsito, como ultrapassar sinal de trânsito, é crime, mas aquela infração de trânsito de lesão corporal de natureza leve ou grave é crime e também pode ser é crime e também é infração. Ou seja, ele responde tanto na seara penal, como também responde com ponto na sua carteira, podendo até ter a cassação do seu registro e sua habilitação. A gente sabe que existem os acidentes mesmo, né? Mas aqueles onde o fato acaba acontecendo muitas vezes por conta da imprudência, da imperícia. Esse é um problema também. Essas negligência, imprudência e imperícia são elementos da culpa. Ou seja, quando a gente dirige um veículo, não quer o resultado, mas acaba acontecendo. A negligência naturalmente ocorre por uma falta de manutenção no veículo. A imperícia, porque o condutor deixou de atender determinada norma de direção defensiva ou deixou de cumprir determinada norma, ultrapassou o sinal vermelho, bateu na vítima e aí acabou atropelando e gerando, possivelmente, nesse exemplo, a morte ou, eventualmente, lesão corporal de natureza de qualquer forma, de leve até a grave. Isso aí seria a imperícia. E a negligência é quando você negligencia, de algum modo, a forma de atuação, de direção. Então, essas três formas que você colocou se dão na modalidade culposa, que também há indicativo de crime relacionado à direção, ou seja, relacionado no Código de Trânsito brasileiro. Nós temos um dos trânsitos mais violentos do mundo, né, doutor? Tem uma solução, um caminho para mudar essa realidade, ou é algo mais profundo, realmente mais cultural, que demanda muito tempo para a gente ter uma mudança nesse cenário? Você toca em dois pontos fundamentais: a quantidade de crime de trânsito e a violência dos crimes, e na sua pergunta, Patriota, de forma muito inteligente, você aponta um caminho no que diz respeito à mudança da cultura. Ou seja, só se pode mudar a cultura através da educação, através da prevenção. Então eu penso que não há outra solução que não seja educar mais, processo de reciclagem, dar mais efetividade a esses pontos na carteira. Existem gente com muito ponto na carteira que ainda está rodando e que não passa por esse processo de reciclagem. Então isso, eu acho que são questões fundamentais, e diminuir a intensidade. Lógico que não é proibir, não há essa ideia da proibição de você ter um veículo, mas quanto mais veículo circulando, você tem uma maior intensidade e maior possibilidade de acidentes de trânsito e crime relacionado de trânsito em nosso país. O que nós temos também é um sucateamento em alguns setores do transporte público de qualidade, o que no fim das contas acaba gerando isso. Não seria o caso de Caruaru, mas outras cidades você não tem a conjunção de metrô com ônibus e coisa que o valha, tornando as vias menos densas e com mais gente utilizando o transporte público, o que diminuiria. Mas no fim das contas, Patriota, o que nossa avaliação
o que resolveria essa solução, lógico, a médio e a longo prazo, seria a educação. Perfeito, obrigado pela conversa aqui com a gente, doutor João Américo, professor de Direito da Uninasal Caruaru e especialista em Direito Público. É um ponto onde todo mundo tem que se ajudar, né, Renata? Tem a parte do poder público, mas também nós, como sociedade, temos que dar as mãos, né, para mudar essa realidade. Eu volto com você. A responsabilidade é de todo mundo. Obrigada, Patriota. Um abraço para o doutor João Américo também. 9h16.